Bomba! Quem realmente descobriu a América? O Novo Mundo já era conhecido por exploradores há mais de 1500 anos. A convicção de que Cristóvão Colombo descobriu a América é uma falácia. Ele seguiu caminhos já percorridos por muitos. Séculos antes de seu nascimento, pioneiros já haviam atravessado os oceanos Pacífico e Atlântico. Nas salas de aula do mundo inteiro, as crianças aprendem que o navegador genovês Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Embora a importância dessa viagem para a história da Era Moderna seja incontestável, diversos aspectos dela foram mitificados. Ele não partiu para provar que a Terra era redonda, em vez disso esperava encontrar uma lucrativa rota comercial para a Ásia. Nem sequer desembarcou nos Estados Unidos como conhecemos hoje, em vez disso, seu navio alcançou terra de San Salvador, no arquipélago das Bahamas. De qualquer forma, a noção de descobrir o continente americano é por si só mesmo dúbia. As evidências arqueológicas nos dizem que a América do Norte é habitada há quase 20 mil anos. A viagem de Colombo representa pouco mais do primeiro passo para a colonização do continente pelos europeus. As primeiras civilizações a terem navios capazes de alcançar a América foram a egípcia e a fenícia. Embora haja alegações de que chegaram ao continente, os indícios e provas são escassos. Uma argumentação mais convincente é a favor dos romanos, embora nada tenha sido escrita sobre essa fantástica jornada. O Império Romano estendia-se da Muralha de Adriano, na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, aos desertos da Síria, abrangendo quase todo o mundo conhecido. Suas galeras eram capazes, sem qualquer dúvida, de realizar sua travessia sobre o Atlântico. Alguns eram tão grandes quanto os couraçados do século XVIII. Rebaixada na proa e arredondado na popa, como as traineiras, elas são projetadas para as águas mais calmas do Mare Nostrum, nosso mar, o Mediterrâneo. Descoberta misteriosa. Não há povoados romanos ou restos arqueológicos, mas existe uma evidência concreta, sob a forma de uma pequena cabeça de terracota de um homem barbudo, encontrado no Vale de Toluca, 65 quilômetros a oeste da cidade do México. Com apenas 5 centímetros, a cabeça difere de qualquer outro artefato pré-colombiano. Tem sido uma forte controvérsia desde que foi desenterrada, em 1933. Cientistas do Instituto de Física Nuclear Max Planck empregaram recentemente um método avançado de medição de carbono para determinar a idade do artefato. Após medições, datou em 200 depois de Cristo. Muitos consideram que o objeto corresponde ao estilo das peças produzidas em Roma nessa época. O mistério da cabeça de Toluca é como ela pode ter viajado a Roma para o México. Os registros arqueológicos originais sugerem que a cabeça foi enterrada por volta de 1510, pouco antes dos colonos europeus poderem levá-las para a América. Um objeto tão pequeno pode ter vindo de um navio naufragado, recuperado numa praia e levado para o interior do México? A conexão viking. Já as indicações de que mercadores vikings alcançaram o continente americano, por sua vez, são praticamente incontestes. Remontam a menções feitas nas sagas nórdicas, as obras literárias da Idade Média que registram os feitos dos heróis escandinavos. Segundo a saga dos groenlandeses, a primeira descoberta se deu por acaso. Um mercador chamado Bjarne Ejolfsson teria partido da Noruega para sua casa na Islândia, em 986 d.C. Ao chegar lá, soube que seu pai, Erjolf, partira para a nova colônia da Groenlândia. No impulso, decidiu segui-lo. Sob nevoeiro e ventos fortes, ele se perdeu no mar e acabou avistando uma terra coberta por florestas e morros baixos. Bjarne não chegou a desembarcar, mas a história que contou de volta inspirou outros, inclusive Leif Erikson, que comprou o barco de Bjarne e partiu com 35 tripulantes no ano 1000. Ao que tudo indica, Leif desembarcou em vários lugares, antes de voltar para casa. Se os relatos são verídicos, os desembarques se deram no atual território canadense. Evidências arqueológicas mostram que essa história se aproxima da verdade.
Na década de 1960, arqueólogos noruegueses encontraram um povoado nórdico na costa norte da Terra Nova. Em Lance aos Miado, encontraram um lugar que pareciam corresponder com as descrições de Bjarnir Leif. Havia 7 construções em 3 complexos, o suficiente para um povoado de cerca de 100 pessoas. O estilo dos prédios eram típicos das casas irlandesas por volta do ano 1000. 1.600 quilômetros para o sul, no Maine, uma única moeda nórdica, encontrada na entrada da Baía de Penobscot, é um indício de que colonos nórdicos mantiveram contato com indígenas que viviam no continente. O chamado tostão do Maine foi encontrado em 1957 por arqueólogos amadores, entre instrumentos de pedras e cerâmicas de índios. A moeda foi identificada como norueguesa cunhada pelo rei Olav Kyrre, entre os anos de 1062 e 1092. E exploradores orientais. Uma teoria recente e controversa propôs que outra grande civilização marítima pode ter alcançado a América antes de Colombo. Em 1421, o almirante Zenri recebeu ordens do imperador para que uma grande frota partisse de Nanquim, para levar de volta às suas terras alguns soberanos e enviados especiais que o haviam visitado. A frota, integrada por navios de tamanho e poderio a ser vistos por séculos, equipados com numerosos camarotes. Quando voltou, 2 anos depois, as coisas na China haviam mudado. A China adotou uma política de isolamento que duraram 600 anos. Um barco da frota de Zheng Ji teria alcançado a costa oeste do Novo Mundo? Um junco medieval chinês no fundo do rio Sacramento, quase 160 quilômetros interior adentro, seria uma prova irrefutável, se os peritos pudessem concordar que ele existiu. As amostras de madeira encontrada datam de 1410 d.C. Fragmentos de madeira foram enviados para a China, para análise pela Academia Chinesa de Silvicultura, que foram identificadas com da conífera queteleria, encontrada no sudeste da China, mas não na América do Norte. Mas questionam-se a validade desses dados, por não terem informações relevantes que validem tais fatos. Os fragmentos de madeira são mínimos para comprovar que um barco chinês encalhou no rio Sacramento, forçando-os a se fixar nas Américas. Resquícios de uma aldeia de muro de pedra, a cerca de 110 quilômetros do local, apresentam uma característica de construção chinesa. Em 1874, um linguista alegou ter encontrado vestígios de língua chinesa na Califórnia. Ele argumentou que os chineses se miscigenaram aos nativos e que depois morreram vitimados por doenças que os europeus trouxeram no século XV. As autoridades desprezaram suas descobertas. Missionário intrépido. Os registros chineses mostram que a frota de 1491 já tinha conhecimento da grande massa de terra no outro lado do Oceano Pacífico. A primeira menção da descoberta da América pode ser encontrado em um dos volumes da Grande Enciclopédia Chinesa, de Ma Tuanlin, historiador do século XIII. Em 458 d.C., o sacerdote budista Hueixin, com paixão universal, deixou a China para pregar sua fé pelo mundo. Ele navegou pelo vasto Mar Oriental, e voltou com histórias incríveis de uma terra que deu o nome de Fuzan. O relato detalhado fez com que se especulasse que Fuzan era a América. O sacerdote falou da paisagem árida que encontrara, dominada pela árvore Fuzan, que deu nome à terra. Afirma que seus frutos pareciam peras, porém de cor vermelha com semelhança extraordinária com a agave americana, comum no México de hoje. Modernos estudos náuticos sugerem que as histórias de Hueixin pode ser genuína. Na volta para a China em 499 d.C., uma guerra civil impediu Hueixin de obter uma audiência na corte imperial durante 3 anos. Em 502 d.C., ele se encontrou com o imperador Wu Ti. Impressionado, o imperador determinou que o depoimento de Hueixin fosse incluído nos arquivos imperiais da dinastia Lan. O mito da viagem de Hueixin passou para a cultura popular, inspirando exploradores chineses posteriores. É impossível determinar se os registros chineses são apurados. As histórias podem ter sido exageradas ou deturpadas. E mesmo que Hueixin tenha pisado em solo americano, outros podem tê-lo procedido.
mas já há indícios suficientes para provar que a história da descoberta do continente americano é mais rica e complexa do que as escolas ensinam. Bem pessoal, essa foi a história de hoje. Como viram, o descobrimento da América tem inúmeras controvérsias e suposições de ter sido descoberta por países europeus ou orientais. Gratidão por ter assistido, e se gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.